As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. A indicação foi confirmada à Hertz por fonte oficial do Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana. A senhora de 73 anos, que estava desaparecida desde a última sexta-feira, de São Mamede, Concelho da Batalha, foi encontrada sem vida dentro do próprio automóvel. Ao que tudo indica, após sofrer um acidente na conhecida como Estrada de Alvega, em Fátima, Concelho de Ourém. O alerta para este acidente foi dado na tarde do último sábado, sendo que foram mobilizados os bombeiros fatimenses num total de 16 operacionais e 6 veículos de apoio. Estão por apurar as circunstâncias desta trágica ocorrência. Maria Oliveira de Nazaré residia na localidade de Perulheira, precisamente na Batalha. A urgência de obstetrícia do Hospital de Santarém está uma vez mais de portas fechadas. Ao longo das últimas longas semanas têm estado em causa transtornos constantes para as grávidas, sendo que desta feita estas limitações no serviço prolongam-se até final desta quarta-feira. Depois, ainda segundo o mapa de urgências do Ministério da Saúde, haverá novo encerramento nos dias 17 e 18 deste mês, precisamente domingo e segunda-feira. Quem assim necessitar deve deslocar-se ao Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, que não deverá ter constrangimentos no decurso dos próximos dias. Assim assegura a mesma plataforma. Aconselha-se que as grávidas entrem em contacto com a linha de saúde 24 através do 808 24 24 24 ou então, em caso de urgência, que liguem o 112. Rádio Hertz, a primeira a informar. A Câmara de Tomar vai avançar para a requalificação dos arruamentos do chamado Centro Histórico, sendo que na lista de prioridades estão, numa primeira fase, as ruas Aurora de Macedo, do Teatro ou a Pedro Dias. A intervenção projetada será muito mais do que pavimentos, ou seja, haverá renovação de condutas, saneamento, assim como a colocação de fios de eletricidade no subsolo, sem esquecer a disponibilização de fibra óptica, entre outras opções. Nesse sentido, a autarquia irá promover uma apresentação pública do projeto, sessão que irá decorrer no dia 20 deste mês, pelas 17 horas, no Salão Nobre da Câmara. Em declarações à Hertz, Hugo Cristóvão, presidente do município nabantino, explicou então o alcance desta requalificação. Portanto, é um projeto que vimos trabalhando há algum tempo e que está na sua fase final, antes de podermos então depois avançar para uma empreitada, e que tem que ver com a requalificação de alguns arruamentos do centro histórico, ao nível das infraestruturas, principalmente, onde isso ainda não ocorreu. Portanto, estamos a falar não só da renovação das condutas de água, por exemplo, mas também da introdução do saneamento num conjunto de ruas onde que efetivamente ainda não tem. Aurora Macedo, Rua Pedro Dias, Rua do Teatro, ou pelo menos a metade da Rua do Teatro, enfim. Portanto, alguns arruamentos do centro histórico onde essas infraestruturas não existem e, claro, depois também aproveitar para enterrar os cabos de eletricidade, colocar, enfim, a fibra óptica, essas matérias, portanto, tudo naturalmente decorrer pelo subsolo. E, claro, ao fazê-lo, depois os próprios pavimentos também serão melhorados, tendo em vista o conforto, enfim, a melhor mobilidade não só dos residentes, mas também de todos aqueles que nos vão visitando, portanto, na nossa cidade. Mas, portanto, o essencial, no fundo, independentemente depois da escolha mais arquitetónica, por exemplo, dos materiais que serão usados nos pisos, e que aí já são, como digo, uma escolha mais arquitetónica, o essencial é, efetivamente, a renovação, em alguns casos, ou a introdução, noutros, de infraestruturas que o centro histórico ainda não tem, ou que estes arruamentos do centro histórico ainda não têm. Para além das artérias mencionadas, a ideia passa também por intervir na Avenida Cândido Madureira e ainda na Rua dos Arcos, neste particular, numa segunda fase da empreitada. O projeto, na verdade, tem ainda outras duas ruas grandes que também são formalmente centro histórico, apesar de normalmente não pensarmos nelas como tal. A Avenida Cândido Madureira e a Rua dos Arcos, faz tudo parte do mesmo projeto, é um pensamento global, mas em termos de obra, em termos de empreitada, não serão feitos ao mesmo tempo. Portanto, haverá uma primeira fase, que são estas ruas mais do miolo, do centro histórico, chamemos assim, e uma segunda fase, depois com a Cândido Madureira e a Rua dos Arcos, também na mesma lógica, portanto, renovação das infraestruturas, renovação dos pisos, mas, portanto, essa segunda fase será, de facto, numa altura posterior, precisamente porque também não podemos ter uma questão de planeamento e de mobilidade na própria cidade. As obras causam sempre algum impacto e, portanto, não podem acontecer todas ao mesmo tempo e, portanto, essas duas artérias, como digo, estão no mesmo projeto, fica esse projeto concluído já também e há um
há uma visão do todo, mas serão concluídas numa segunda fase. Estará em causa um investimento que se poderá aproximar a €1 milhão. O Cristóvão aponta para o primeiro semestre de 2025 como o período estimado de começo de obra. A primeira fase, portanto, os tais arruamentos mais do miolo aqui do centro histórico, avançarão no próximo ano. Portanto, nós estamos, como digo, a finalizar o projeto, por isso esta apresentação, digamos, é o último ou um dos últimos passos, sim, neste caminho que é a elaboração do projeto, e depois seguir-se-á a fase de lançamento da empreitada. Naturalmente é uma empreitada com um orçamento ainda avultado, portanto obriga a um concurso que tem sempre prazos ainda alargados. Enfim, o mais possível durante o primeiro semestre do ano que vem, se possível ainda no primeiro trimestre, embora isso já seja um bocadinho ambicioso devido aos tais prazos que são necessários, e acreditando que há empresas a concorrer, porque hoje temos sempre que colocar essa questão em causa, portanto será possível ambicionarmos que a obra possa estar a arrancar pelo menos durante o primeiro semestre, se não for no primeiro trimestre. Por Tomar, a Câmara vai avançar com a requalificação dos arruamentos do chamado Centro Histórico. Dentro desta lista prioritária estão as ruas Aurora de Macedo, Rua do Teatro e ainda a Pedro Dias. Rádio Hertz, informação. Estão já terminados os trabalhos de reabilitação e reforço estrutural da ponte sobre o Rio Zezer, que liga os concelhos de Vila de Rei e Ferreira do Zezer, estando o trânsito já aberto nas duas vias da ponte. A empreitada esteve a cargo da Infraestruturas de Portugal, com um investimento de €4 milhões. Os trabalhos incluíram a limpeza geral da obra, com projeção de jato de água, substituição e reparação de aparelhos de apoio, tratamento de fendilhação, zonas porosas e de laminação por corrosão na face inferior da laje, das vigas e das carlingas, também como a impermeabilização e pavimentação do tabuleiro, tensionamento dos cabos de pré-esforço e pintura geral da ponte. Inaugurada em março de 1995, a ponte desempenha desde então um papel crucial para a melhoria das condições de vida e na mobilidade dos habitantes daqueles dois concelhos. Esta infraestrutura facilita a circulação de pessoas e mercadorias, melhorando a acessibilidade, reduzindo o isolamento e permitindo um mais fácil acesso a serviços essenciais. Assume igualmente um importante papel no fortalecimento da economia local e no desenvolvimento do turismo da região. A ponte sobre o Rio Zezer, sobre a Albufeira de Castelo de Bode, situa-se ao quilómetro 87 da Estrada Regional 348, com uma altura de 100 metros acima do leito do rio e uma extensão total de 385 metros. Estão abertas as inscrições para o recém-inaugurado espaço de cowork do Entroncamento, estrutura situada no edifício Sempre e que irá contar com 32 postos de trabalho em sala partilhada, open space, e ainda com 2 salas de trabalho para reuniões num ambiente mais reservado. O cowork é a partilha do mesmo espaço físico entre profissionais de diversas áreas, com o objetivo de compartilhar conhecimentos, dinamizando a criatividade, o networking e a inovação, criando sinergias entre profissionais de diferentes ramos de atividade, mantendo um ritmo de trabalho independente, reforça uma nota de imprensa do município do Entroncamento. Jorge Faria, presidente da Câmara, nessa ocasião, não teve dúvidas em considerar que a criação deste espaço irá facilitar a fixação e atração de pessoas e empresas. É um projeto assim de médio teste que se está a desenvolver em 2 polos, um em Tomar, outro aqui no Entroncamento, que nós acolhemos aqui. Pensamos que é importante, na medida que estamos a proporcionar uma alternativa nestas novas formas de organização do trabalho a quem trabalha fora e o queira fazer aqui. Há algumas pessoas, e nós, como sabem, temos muita gente a deslocar-se todos os dias para fora do Entroncamento, para fora da região, para Lisboa, por exemplo, e é expectável com estas novas, com os novos passos ferroviários, e não só, e também rodoviários, que haja cada vez maior número de pessoas a residir na nossa região e a deslocar-se para fora da região, e tem aqui um espaço para quem não quiser fazer em casa, quem tiver em teletrabalho e não o quiser fazer em casa, fazer aqui com todas as condições e também poder, de alguma forma, ultrapassar naquilo que é, na minha opinião, uma das limitações do teletrabalho, que é a solidão. Registro ainda para as palavras de Bruno Gomes, vice-presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, entidade parceira do Entroncamento nesta aposta. Ficou um ponto de situação em torno da realidade da região no que diz respeito a investimentos nesta área.
É com muito agrado e satisfação que promovemos hoje, oficialmente ao público, mais um espaço de cowork na região do Médio Tejo, que vem complementar a já existente Rede Nacional de Teletrabalho no interior, da qual já fazem parte os concelhos de Abrantes, Mação, Orém e Vila Nova da Barquinha. Este investimento só foi possível através do Plano de Recuperação e Resiliência, dado que a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo submeteu no ano de 2022, a qual foi aprovada apenas no ano de 2023, uma candidatura que tinha como objetivo a criação de 2 espaços de cowork na região do Médio Tejo, no entroncamento e também em Tomar. Estes espaços pretendem acentuar a importância do investimento nas pessoas e na capacitação como motores para o desenvolvimento de uma economia cada vez mais assente no digital, contribuindo assim para o aumento da competitividade e para a redução dos custos de contexto. Espaço de cowork no entroncamento aqui inaugurado. Inscrições estão abertas, podem ser feitas através do formulário de candidatura disponível no site www.mediotejo.pt ou ainda através do e-mail geral@sinte.pt. Rádio Hertz, a primeira a informar. A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, deteve um homem pela presumível autoria de 2 crimes de violação e outro de violência doméstica contra uma mulher de 23 anos. Aconteceu em Coimbra. O suspeito tinha uma relação amorosa com a vítima há cerca de 1 ano e meio, relação marcada por alguns episódios de violência física e verbal. Refere a PJ, em comunicado, que em pelo menos 2 ocasiões a mulher foi obrigada a praticar atos sexuais de relevo. O detido, de 37 anos de idade, com antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para a aplicação das medidas de coação. Rádio Hertz, informação. A Guarda Nacional Republicana da Golgã confirmou a detenção de 7 pessoas na sequência de uma operação especial rodoviária direcionada para a condução sob o efeito de álcool na Estrada Nacional 243. Em esclarecimento enviado para a redação da Hertz, o Comando Territorial de Santarém confirmou que 317 condutores foram fiscalizados, sendo que, destes, 7 foram detidos por condução sob o efeito do álcool. Houve ainda registro para 15 autos de contraordenação por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei. Os detidos foram constituídos arguidos e notificados para comparecer perante o Ministério Público da respectiva comarca. A Guarda Nacional Republicana relembra que, para além da gravidade criminal destes ilícitos, a condução sob o efeito do álcool constitui-se como um dos principais fatores de risco para a condução, sendo um fator potenciador de acidentes rodoviários. É já a 18 de novembro que a Câmara de Orém vai avançar para a aprovação dos concursos públicos para a construção de habitações a custos acessíveis no território. Estão em causa 2 processos, precisamente os mais complexos, e que se centram na criação de 46 fogos em Orém e 45 em Fátima. Para mais tarde ficarão os imóveis projetados para Caxarias e Vilar dos Prazeres. O financiamento é de 100% através do Plano de Recuperação e Resiliência, mas há prazos a cumprir, ou seja, todas as obras devem ficar concluídas até final de março de 2026. Questionado pela Hertz, Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Orém, fez um ponto de situação em torno deste processo, recordando que o Governo já garantiu apoio para o caso de haver algum atraso. O autarca admitiu que não há habitação disponível no concelho, um concelho que, assegurou, está agora mais perto dos 50 mil habitantes. Desde 2021 para cá, nós tivemos e temos essa média nas escolas do concelho, mais 300 alunos. Ora, 300 alunos equivalem a dizer que são, se calhar, mais 1.000 pessoas, ou 1.500 pessoas a viver no nosso concelho. Nós sentimos isso porque, efetivamente, não temos habitação disponível no concelho. Seja apartamentos, seja habitações, seja o que for. Seja em Orém, seja em Fátima, seja em Caxarias, seja na Freixena, seja no Olival, não há habitação. E por isso entendemos também, aproveitando o programa que a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo desenvolveu em conjunto, também ter a possibilidade, e adquirimos alguns terrenos para que possamos construir novas habitações. Em Orém, cerca de 46, em Fátima, cerca de 45, e depois mais em Caxarias e em Vilar dos Prazeres. Tem havido, efetivamente, algumas dificuldades na operacionalização de todo o processo administrativo com o IRU. Não tem sido nada fácil, nós e os outros concelhos,
Nós, neste momento, temos em fase muito adiantada de lançamento de concurso. Pensamos levar à próxima reunião de Câmara, dia 18 de novembro, os primeiros concursos para a habitação a custos controlados em Orem e em Fátima, que são, digamos, os maiores investimentos, esperando que eles possam estar concluídos durante o ano de 2026. E temos depois os outros 4, um pouco mais atrasados, mas também processos mais pequenos, portanto, que não demorarão tanto tempo a ser construídos. E, portanto, estamos envolvidos nessa situação. De qualquer forma, e para o caso de algum destes processos não estar concluído até ao final de 2026, como todos nós sabemos, o Governo já veio dizer que, através de fundos próprios, orçamentos municipais, que tudo o que não seja concluído até essa altura, de habitação que estejam já em curso, poderão ser prolongados, sendo que o apoio, em vez de ser a 100%, poderá ser a 80% ou 60%. E por isso, de uma forma ou de outra, estas habitações irão ser uma realidade do nosso concelho a muito curto prazo. Por Orem, Câmara dá passo decisivo para criar mais 100 habitações a custos acessíveis. Nesta altura não há casas disponíveis, sublinha o Presidente de Câmara, e o concelho já se aproxima dos 50 mil habitantes. Rádio Hertz, a primeira a informar. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sara Costa. Caras e caros ouvintes, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Se noutros tempos bastava ocorrer uma morte para pedirem a cabeça da Ministra da Saúde, hoje parece que já não é bem assim. Eu gostava de perceber o que é que se passa hoje para os próprios meios de comunicação, os comentadores políticos de renome, não darem a devida importância ao que se passou a semana passada. Assim, gostava de fazer convosco uma pequena reflexão. A Ministra da Saúde mentiu. Mentiu quando disse que não tinha conhecimento da greve do INEM. Assim, parece-me óbvio que a única coisa que se exigia era a decência de pedir admissão. Pedir admissão e pedir desculpa aos portugueses. Já se contabilizaram 11 mortes à conta da greve do INEM. E eu questiono, quantas pessoas terão de morrer mais? O que é que espera o Primeiro-Ministro para a exonerar? São várias as críticas, as queixas de alegados atrasos e falhas do INEM. Mas também é certo que vários dirigentes políticos têm defendido a demissão de Ana Paula Martins, mas o Primeiro-Ministro já veio defender que os problemas não se resolvem demitindo a Ministra. Aliás, referiu ainda que isto se aplica a todos os membros do Governo. Caras e caros ouvintes, quando há problemas, o que se exige aos nossos governantes é que resolvam. Quando se registram mortes, o que se exige é que haja responsabilização e que a culpa não morra solteira. Que haja punição, mas também soluções para que o ocorrido não volte a acontecer. Eu acho que isto é o mínimo. Mas é certo que os problemas não se resolvem pura e simplesmente a mudar as pessoas de cargos de decisão. Mas quando as pessoas que estão nesses cargos de decisão é notória a sua inoperância na resolução de problemas e a sua incompetência, sim, tem o chefe de Estado, ou melhor, tem o chefe de Governo, a obrigação de as substituir. Salienta-se que a greve foi suspensa na quinta-feira, dia esse em que a Ministra da Saúde convocou o sindicato representativo dos técnicos para uma reunião ao qual levou a assinatura de um protocolo negocial com a tutela. Protocolo esse que poderia ter bem sido assinado durante os 10 dias que a Ministra tinha conhecimento da greve e optou deliberadamente por nada fazer. E assim, assinar o atestado de óbito de 11 pessoas. Reparem, eu comecei a nota do dia dizendo que mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. E porquê? Porque a ex-ministra Marta Temido demitiu-se a quando da morte de uma grávida. A situação atual não é menos grave que a que levou à admissão de Marta Temido. Aliás, é mais grave ainda. O número de mortes é manifestamente superior. Portanto, o mínimo que se esperava era a responsabilização por estas mortes, numa valorização maior à vida humana. A resolução dos problemas começa com o assumir da responsabilidade. Mas, caras e caros ouvintes, para isso é necessário que haja hombridade, coragem e dignidade.
despeço-me desejando uma boa semana a todos e boa reflexão. Sara Costa, com a sua nota do dia. Rádio Hertz. Informação. E assim está concluída esta edição. Fique bem, fique com Hertz. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.